teus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante sua misericórdia. Ouvir as vozes que procedem do seu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos teus pés, e seres viventes proclamam. O tema da mensagem hoje é adorando a Deus e recebendo a vitória. A minha introdução, eu vou pegar o testemunho do nosso irmão Sérgio, que em meio a uma luta, em meio a uma adoração, obteve-se a vitória. Muitas vezes nós não temos recebido de Deus, porque em meio às provas, ao invés de adorar, nós murmuramos. O povo de Israel, o povo de Deus, estava em direção a um caminho da terra prometida, da terra que emanava leite e mel, mas para alcançar a vitória, para alcançar essa terra, havia obstáculos. Fala para o teu irmão: você quer encontrar a bênção do Senhor? Você quer receber a bênção do Senhor? Em meio a essa trajetória, queridos, nós teremos obstáculos. Não vai ser assim tão fácil, porque no meio do caminho nós vamos encontrar o diabo. No meio do caminho nós vamos encontrar pessoas para nos desanimar. No meio do caminho nós teremos as circunstâncias, doença, desemprego. Muitas coisas irão acontecer para que nós não venhamos a alcançar o que Deus tem preparado para nós. Fala para o teu irmão: em meio à luta, glorifique a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas 20, de 1 a 30. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos e depois de 25 a 30, para não ficar muito longo. Diz assim, 2 Crônicas 20, de 1 a 5, diz: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Desculpa, irmãos, eu vou ler por aqui. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Versículo 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Versículo 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor,
Por isso, chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até ao dia de hoje. A palavra do Senhor que vem nesta noite para a igreja é que nós precisamos perseverar, porque se nós perseverarmos em Deus, nós vamos passar por toda e qualquer barreira e vamos alcançar o que Deus tem nos preparado. Sabe por que muitos crentes não têm alcançado os projetos que Deus fez para ele, não que ele fez? A palavra do Senhor diz que nós fazemos projetos, mas quem assina é Deus, é Ele. Você tem feito projetos? Então peça que o engenheiro Jesus Cristo assine para você. Tenha certeza, se os nossos projetos forem projetos de Deus, nós vamos alcançar. Agora, recebe aí. Só não vai alcançar, só não vai receber aqueles que em meio do caminho ficam. Porque olham as circunstâncias, porque olham a dificuldade, porque se desesperam, porque se descabelam. Queridos, se nós quisermos alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos seguir até o fim. Nós não podemos ficar no meio do caminho. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que o Senhor não tem nada com aqueles que desistem. O Senhor não tem nada com aqueles que murmuram. O Senhor não tem nada com aquele que fala: Deus esqueceu de mim. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Agora, diz a palavra do Senhor que o sol nasce para quem crê e nasce para quem não crê. Ou seja, a doença vem para quem crê e a doença também vem para quem não crê. Agora, a diferença é o como nós vamos agir em meio à luta. Como nós vamos reagir em meio à luta. Josafá, ele obteve vitória porque ele precisou colocar a sua situação em Deus. Então coloque a sua situação em Deus. Não murmure, não acuse Deus. Espere nele. Porque tem coisas que acontecem em nossas vidas, aleluia, que é permissão de Deus. Fala para o teu irmão: tem coisas que acontecem que é permissão de Deus. Mas tem coisas que acontecem que é resultado do nosso erro. É forte. Olha o que trouxe vitória para Josafá. O versículo 3 diz assim, 20, versículo 3 diz: então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e pregou o jejum em todo Judá. Josafá teve medo da situação. Quantos aqui são homem de ferro, super-homem, que não tem medo de situação? Hein, Branco, tu que tem 2 metros aí. Todos nós, em algum momento da vida, nós vamos temer, ficar com medo da situação. Às vezes é um resultado de um exame. Cadê a nossa irmã Clarice? Está aí hoje? Irmã Clarice, o que a senhora sentiu quando a senhora recebeu aquele resultado daquele câncer? A senhora ficou mal? A senhora chorou? Josafá, ele tremeu. Josafá, ele teve medo, assim como a nossa irmã Clarice teve medo. Mas uma coisa aconteceu: ele perseverou em Deus. E quando nós perseveramos em Deus, o que aconteceu no resultado? Está curada? Está curada. Irmãos, aleluia. A vitória, ela só vem na vida daqueles que perseveram em meio à má notícia. Porque quando a má notícia vem, se eu entrar em depressão, se eu me descabelar, se eu desistir, eu posso te dizer, sem medo de errar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Em meio a essa notícia, olha o que Josafá lhe faz. Nada vai acontecer na minha vida e na sua vida sem essa posição que nós temos que tomar. Versículo 3, volte lá novamente. Então
Josafá temeu, ficou com medo, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. Sabe o que você precisa fazer quando uma notícia vier? Ore mais, busque mais, vai, coloca a cara no pó, se humilha mais a Deus e jejua. A oração, o jejum e a santidade toca o coração de Deus. Quem sabe você entrou aqui, você está querendo resolver a situação com as suas próprias forças, ou você está empurrando com a barriga. Vamos ver onde vai dar isso. Não, nós não podemos esperar onde vai dar isso. Nós temos que orar, jejuar e esperar em Deus, acreditar que Ele vai fazer, porque Ele é Deus do impossível. E Ele faz. Se jejuarmos e orarmos, o Senhor Ele vai fazer. Você crê nisso? Olha a segunda posição. O versículo 6 diz assim, ó: e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Em meio a má notícia, aprenda, guarde isso. Em meio a má notícia, reconheça que o nosso Deus é maior que o nosso problema. O nosso Deus é maior que o nosso problema. Muitos não têm alcançado, muitos não têm conquistado, porque quando chega o problema, fica em casa assistindo o jogo do Corinthians, o jogo do São Paulo. Eu estou triste hoje, eu não vou para a igreja não, vou ficar assistindo o Faustão. Então tu vai ver o que vai acontecer. Querido, em meio à má notícia, Josafá, ele reconheceu que ele estava passando uma luta, mas Deus era maior que a luta dele. Reconheça que o nosso Deus, Ele é Deus do impossível, e nós veremos a glória de Deus no momento certo. Nós veremos. É isso que trouxe a vitória para aquele povo, para o povo de Israel, juntamente com Josafá. Outra posição deste homem, o versículo 10 diz assim, ó. O versículo 10 diz: agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os das montanhas de Seim, pelos quais não permitiste, vou voltar novamente. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os das montanhas de Seim, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra de Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. O que acontece? Esse povo queria destruir o povo de Judá, o povo de Israel. Esse grupo de moabitas, esse grupo queria destruir o povo de Deus. Satanás, ele quer destruir a minha e a sua vida. Agora, obrigado, bispo. Olha só a sabedoria. Fala para o seu irmão, você precisa ter sabedoria. Eu sou crente, eu vou lá, eu expulso o demônio, eu piso na cabeça, eu amarro ele 7 vezes. Aí o camarada vai sem santidade, aí o camarada vai sem servir a Deus fielmente, aí o camarada vai lá cheio de pecado, aí o demônio bota ele para correr. Aí ele vai orar lá pelo enfermo, está cheio de pecado, aí sai de lá com dor na coluna, sai lá com dor de cabeça, fica pior do que o doente que foi visitar. O que é que Josafá fez com esse povo? Olha, eles estão nos esperando ali na esquina. Vamos fazer o seguinte: nós vamos dar a volta e vamos chegar no mesmo lugar. Objetividade.
sabedoria. Se o cristão ele quer vencer as batalhas, ele precisa ouvir a voz de Deus. Ele precisa ouvir a voz de Deus. Irmãos, a matemática de Deus, 2 mais 2 não é 4 não. A matemática de Deus, 2 mais 2 é qualquer coisa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus ele vai fazer do jeito dele para te abençoar. Deus vai fazer do jeito dele para te livrar. A matemática de Deus não é a nossa. O Senhor ele faz do jeito dele. Ele faz de um jeito maluco, de um jeito que a gente nem entende.